16 de março. O perigo do vitimismo. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Romanos capítulo 8, versículo 7. Você já conheceu alguém que parece não mudar, mesmo com o passar dos anos? Pessoas que vivem presas à mentalidade de vítimas têm grande dificuldade de transformação. Quem vive nesse estado encontra justificativas para tudo, mas dificilmente assume responsabilidades. Ao deixar o vitimismo e adotar uma postura de equilíbrio e justiça, percebemos que todos erram, até mesmo nós. Às vezes dizemos, fulano me decepcionou, mas precisamos nos lembrar de que nós também decepcionamos. A atitude de vítima nos coloca como se estivéssemos sempre certas e fôssemos injustiçadas o tempo todo, e isso nos paralisa. Aqueles que não pedem perdão ou reconhecem seus erros vivem num cárcere com uma placa imaginária, vitimismo. Essa prisão drena a leveza, impede o amadurecimento e sabota a mudança. Romanos nos alerta, a mente dominada pela carne resiste a Deus, mas quando renovada, ela nos conduz ao arrependimento e à restauração. Mesmo que de fato tenhamos sofrido injustiças, é o Senhor quem nos guarda e nos ensina a lidar com a dor. Por isso temos de confiar na justiça dele, não na nossa. Talvez você esteja se sentindo presa nesta armadilha. O Senhor, porém, já abriu as grades. Então, saia. A cura é quando assumimos nossa parte, pedimos perdão e saímos da posição de vítimas para viver a transformação. Quem permanece no vitimismo não muda. Entretanto, quem caminha guiada pelo Espírito é transformada, porque aprende com as suas falhas e confia no processo do Pai. Você não foi criada para viver aprisionada. Você nasceu para ser livre. João capítulo 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos seus serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabia cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes, e eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem estas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer estas coisas? Jesus lhe respondeu: destruam este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles porque conhecia a todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Deus abençoe e amanhã nos encontramos aqui para fazer o nosso devocional e a leitura da palavra.